4 dias atrás, o Irã voltou a bombardear Israel e a lançar drones de combate. Supunha-se que Israel passaria por 2 semanas de inferno, mas já se passaram 4 dias. Aviões israelenses neutralizaram vários dispositivos de lançamento e os ataques diminuíram e praticamente já cessaram. Israel domina o céu do Irã e os aviões israelenses voam, você sabe, sem qualquer obstáculo, sem encontrar resistência no céu do Irã, sobre Teherã, capital deles, e outros alvos pelo país. Não foi totalmente inesperado, mas ninguém esperava tanto sucesso. Talvez quem planejou isso nos centros de comando da Força Aérea de Israel, mas não a maioria de nós, pessoas comuns. Foi uma semana bem emocionante. E a tendência que estamos observando de perto agora é a resposta drasticamente enfraquecida por parte dos iranianos. Os caças israelenses e aviões-tanque estão voando completamente livres e absolutamente sem obstáculos no espaço aéreo do Irã. Estamos em Israel há 4 dias, nas últimas 24 horas quase não lançaram mísseis contra o país. Em breve explicaremos o motivo. Detalhadamente, conseguimos reduzir significativamente o número de suas plataformas de lançamento, mantendo constantemente aviões no ar sobre o Irã. Sempre que uma plataforma de lançamento surge, ela é destruída. Tron Drone Elite, que conseguimos realmente importar para o Irã e ter algo como uma pequena fábrica ou oficina de drones, dentro da República Islâmica. Além dos aviões no espaço aéreo do Irã, os israelenses construíram uma fábrica de produção de drones diretamente no território, ou seja, do Estado Islâmico, e os lançam praticamente de qualquer ponto do Irã. Mas eu acho importante que compartilhemos aquele espírito que as pessoas sentem em Israel hoje e aquelas emoções nós estamos exultantes. As pessoas em Israel estão felizes além de qualquer expectativa. Elas sentem um alívio incrível, assim como um nível inacreditável de orgulho. Ontem à noite, durante a transmissão ao vivo, exibimos a entrevista que você gravou com o meu irmão mais novo. Aliás, para quem não sabia, Nadav Shoshani. Temos o mesmo sobrenome e os mesmos pais. Por isso, Aie brincava sobre nossa relação. Estávamos sempre na defensiva, tanto em relações públicas quanto diplomáticas. Chegamos até a ter que explicar nossa própria necessidade de autodefesa contra um inimigo que tenta nos matar. Nos últimos dias, tudo mudou nesse nível e todos estão observando isso no mundo todo. E eu acho que isso nos leva de volta aos dias da guerra de 1973, a guerra do Yom Kippur, quando, sabe, todas as nações ou o mundo árabe se levantaram contra nós. Em poucos dias, o exército israelense vira tudo e se torna vitorioso contra vários exércitos. E aqui estamos nós de novo. As pessoas assistem a isso e compartilham imagens do mundo todo. Redes sociais árabes exibem imagens de caças israelenses sobrevoando o Iraque rumo ao Irã. Os iranianos estão sentados em suas varandas e telhados e, você sabe, gravam vídeos dos caças israelenses passando. As pessoas zombam do próprio governo por não conseguir impedir os ataques israelenses. Os aviões não são drones. Novamente, esse virou o tema central e, de repente, nos tornamos o foco mundial. Como isso aconteceu? Eu cheguei a Israel logo após o fim da Guerra do Yom Kippur, que foi em 1970, em 1973. E eu me lembro desse sentimento de orgulho por nós, pelo nosso país, pela nossa união, pela coragem dos nossos rapazes. E, aliás, das moças também. Nossos heróis. Havia rapazes, digamos, das oficinas de reparo, que com um tanque danificado e 2 canhões autopropulsados conseguiram parar e segurar por 4 horas um corpo de tanque sírio. Nas colinas de Golã, enquanto ainda não tinham chegado aqueles que depois conseguiram destruí-lo, ou o oficial da brigada das colinas de Golã, com a ajuda de, bem, não mais que 2 dezenas de soldados, não permitiu que os egípcios desembarcassem na retaguarda do nosso avanço. Na restinga, ela era chamada de Duversura, quase frustrando, então, esse exército, essa ofensiva de Ariel Sharon na junção do 2º e 3º exércitos egípcios. Eu me lembro, quando eu era artilheiro, me tornei artilheiro logo no começo. Sim, nos levavam para essa faixa de terra entre o canal e o chamado Grande Lago Amargo, em frente à fazenda chinesa, mas não havia nenhuma fazenda chinesa lá. Não me lembro exatamente por que ela foi chamada assim, mas acho que nossos caras confundiram alguns hieróglifos lá com letras chinesas. E aí pegou, tinha algo escrito nos equipamentos agrícolas, então ficou, e todo mundo começou a chamar de Fazenda Chinesa. Assim ficou o nome. 2 generais, Mogen e Sharon, se tornaram nossos heróis e Sharon simplesmente virou a personificação do judeu não submisso.
E assim como antes se criavam lendas sobre Golda Meir e Moshe Dayan, agora as lendas eram criadas sobre ele. A Força Aérea de Israel patrulha o céu bem acima de Israel e do Irã. Naturalmente, no momento em que um lançador começa a operar em algum lugar, um míssil é lançado para lá, às vezes até antes do lançamento do míssil iraniano. A equipe de manutenção simplesmente tem medo agora de lançar iraniano, tem medo de lançar qualquer coisa, porque sabe que isso significa que os israelenses vão aparecer imediatamente e, muito provavelmente, a Gestapo iraniana vai chegar antes deles. Como mais você chamaria isso, né? Aliás, junto com os militantes que vieram ajudar, chamados pelo comando iraniano, eles atiram em multidões desarmadas nas ruas e praças. Mas os rebeldes já estão conseguindo cada vez mais armas e começam a atirar nos repressores pelas janelas e portas das casas e prédios. Por isso, muitas vezes, eles são obrigados a recuar. Kathy McFarland. Aqui está ela, ex-vice-conselheira de Segurança Nacional de Trump, sentada bem ao meu lado, aqui em Nova York. Você consegue imaginar tropas americanas entrando em Teherã, capturando Khamenei e levando-o embora, como fizeram com Maduro? Você fala do Maduro, mas não vejo isso acontecendo. Então, por que queremos falar com um padre? Não sei se é uma boa ideia, mas acho que o clero e os mulás vão afundar com o navio. A questão será acompanhar de perto no Irã a Guarda Revolucionária, ou Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. Eles são militares, mas representam muito mais, com várias empresas, e formam um complexo militar industrial. Eles são o verdadeiro poder, então em algum momento eles vão dizer: os mulás, sabe, eles vão cair, eles administraram tão mal a economia, o povo está contra eles. Talvez a gente queira manter nossas posições, então talvez eles apoiem outra pessoa, mas o tempo dirá. O que precisa ocorrer para que o presidente Trump diga que não tolera mais isso? Editor de legendas. Ele está reunindo seus militares e amanhã receberá provavelmente 3 opções possíveis. Eles terão, por assim dizer, uma versão grande, uma versão média, uma versão pequena, uma versão grande. Provavelmente isso envolve algum tipo de ação militar. Minha suposição é que na versão média pode ser algo como talvez um ataque cibernético, talvez o bloqueio de algum porto, talvez um ataque a instalações de petróleo, pode ser qualquer coisa. De várias coisas, o sistema bancário. A opção intermediária é forte, mas tem um tom desagradável. Não façam isso, pessoal. Esse é o jeito do Biden e não creio que Trump siga o mesmo caminho. Não acho. Há um relatório compartilhado pela secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leonard. Dizem que os Estados Unidos da América usaram armas sonoras na operação contra Maduro, segundo uma testemunha ocular americana. O que acha disso? Então, armas sonoras, elas já existem há muito tempo. Isso, sabe, não é algo incomum? Não só a polícia possui isso. Em Cuba, armas sonoras foram usadas contra funcionários das embaixadas americana e canadense. Então, se elas foram usadas na operação contra Maduro, eu não sei. Mas, sem dúvida, é uma ideia. Pessoas, de repente, caíam no chão, sangrando pelo nariz, sangrando pelos ouvidos. Isso é realmente um fator de dissuasão para qualquer um que esteja protegendo os caras maus que os americanos não gostam. Quero dizer, se você está perto do mula, ninguém morre, mas eles ficam atordoados e incapacitados por um curto período de tempo. A questão, claro, não é só sobre a Venezuela e o Irã, mas também sobre todos os satélites da China e da Rússia. Bem, como Cuba, anteriormente o Panamá, aliás, até expulsarmos os chineses de lá, agora a Nicarágua e possivelmente mais 2 ou 3 países na nossa região. Bem, o que o Trump chama de hemisfério, ou seja, o hemisfério ocidental sim, mas o principal golpe é direcionado à terra do meio e à terra dos alicerces. Aliás, é interessante como está o agente Putina Krasnov. E disfarçando seu trabalho para o Serviço Federal de Segurança, ou seja, ele está destruindo a Rússia, ele disfarça o trabalho justamente destruindo a Rússia. E a melhor prova de sua traição à pátria será a completa derrota e desintegração da Federação Russa como a conhecemos hoje. Trump anunciou no Truth Social que Cuba não receberá mais petróleo da Venezuela e sugeriu que Cuba faça um acordo antes que seja tarde. O que acha? Eles vão negociar? Eu não acho que a liderança vá fazer um acordo, porque mais uma vez eles são ideólogos, são fanáticos, eles vão afundar junto. A dúvida é se a nova geração de líderes em Cuba vai querer acordo, já que estarão sem dinheiro. Em cerca de uma semana, eles não conseguirão alimentar seu povo, nem terão gasolina.
O que restará? Quando farão um acordo? Tenho certeza de que já estamos negociando. O mais interessante é que, para Marco Rubio, isso é pessoal e o foco está no hemisfério ocidental. Acredito que isso é, em grande parte, mérito da secretária Rubio. Quando os pais dele fugiram de Cuba, o pai dele era barman, a mãe dele era faxineira. E agora Marco Rubio está aqui. Esse é o sonho americano. E a ideia de que, sendo secretário de Estado dos Estados Unidos da América, ele poderia de alguma forma participar das mudanças em Cuba, seria algo que realizaria o sonho de toda a sua vida e de toda a comunidade cubano-americana. E já estamos no 16º dia da revolta anti-islâmica contra a ocupação e os iranianos voltaram às ruas em todo o país, em muitas cidades. A Guarda Revolucionária Islâmica, é claro, continua com sua repressão e o Estado de Israel está atualmente em estado de alerta máximo. As forças de segurança em todo o Israel receberam ordens para estarem totalmente preparadas para um possível ataque iminente da Guarda Revolucionária Islâmica contra Israel. Enquanto isso, esperamos que o presidente Trump conduza oficialmente amanhã as negociações finais sobre ações militares contra a República Islâmica. Na terça-feira, 13 de janeiro, Trump e Netanyahu tomarão uma decisão sobre como ajudar o Irã a se livrar dos islamistas militantes. Está certo que vão ajudar, mas, como nos explicaram, haverá 3 opções. Digamos, uma pequena, uma média e uma muito séria. Os ayatolás ordenaram que os xiitas que vivem em Israel saíssem para uma manifestação e gritassem "Morte a Israel". Você entende? É uma manifestação em Israel. Cidadãos israelenses, muçulmanos, xiitas gritando "Morte a Israel", "Morte a Netanyahu". E a polícia os protege. A polícia judaica, claro, é protegida pela polícia israelense. Sim, vizinho. Então, no Oriente Médio, acho que não há nenhum, quer dizer, com certeza, no Oriente Médio, com certeza não há nenhum país. Suspeito que há muito poucos países no mundo onde você pode sair e gritar morte, morte ao líder ou algo assim. E é possível em templos muçulmanos gritar morte ao Shah, Maomé não é profeta, ou Ayatollah é um bando de lixo, ou algo assim? Sim, acho que nem mesmo o mulá local pode gritar, nem pode gritar para o Putin, tudo bem, mas esse desfile é cheio de entusiasmo. Essa ordem não provocou reação entre os xiitas de Israel. Largar-se aí. Morte a Israel, eles dizem, morte a Israel, gritam que a América morra, morte à América. Bem, eu realmente não quero andar pelas ruas gritando, enquanto no comércio, na loja, sim, na loja não tem ninguém. Quem ficou na loja, tudo bem. Então é assim que gritam morte ao Ayatollah, morte à Revolução Islâmica no Irã. Hoje, prestem atenção, as mulheres tiraram as burcas. Risos. Perceberam a diferença? Na verdade, não é questão de idade. Nas ruas de Teherã, todos estão enlouquecidos de felicidade. Esta é uma região de Teherã chamada Tamanir. Mas, na verdade, a mesma coisa está acontecendo em todo o país. Aqui, por exemplo, imagens de outra região. Lona de King. Aqui já estão gritando viva o Shah, viva o filho do Shah Pahlavi, que foi exilado há algum tempo. Até mesmo os desprezíveis líderes europeus que durante décadas colaboraram com o regime desses barbudos islâmicos contra a população, isso era vantajoso para os europeus, risos. Aliás, também houve cooperação com o Kremlin. E até eles já perceberam que a situação ficou perigosa. E não podem fazer nada por causa do Trump, porque isso significa que o Trump vai expor tudo e não vai ficar em silêncio diplomaticamente. E agora eles não podem dizer nada, porque vão levar um tapa na cara imediatamente. Então, imagine se o Xir for tão tolo a ponto de realmente cumprir a ameaça que eles fizeram. Nós vamos lançar um ataque preventivo contra Israel antes mesmo do Trump nos atacar. E o que isso vai adiantar? Sim, vocês podem causar grande dano a Israel, que é pequeno. Parabéns, tenho orgulho. Mas qual o sentido se não vão cumprir a missão mesmo assim?
Desde 1975, a missão era destruir a nação judaica, ou seja, todo o povo judeu. Vocês não vão conseguir, parem de tentar destruir os judeus. Isso não vai acontecer. Agora todos os países, os globalistas ocidentais, todos eles estão entrando nessa onda. Eu disse que seria assim, todos eles finalmente estão mudando sua posição. Os europeus finalmente estão se posicionando contra a República Islâmica, o que é até engraçado. Sabe, eu já esperava. O Parlamento Europeu proibiu todos os diplomatas da República Islâmica de entrarem no prédio. Então isso é só um gesto simbólico sem significado, certo? Mas eles também estão impondo novas sanções recentes, o que paralisa completamente toda a economia. E já estava ruim, porque eu vou explicar o que está acontecendo com a moeda. Um minuto depois, os europeus perceberam que talvez não devessem ficar de fora e em silêncio. O presidente Trump agora lidera esse movimento da comunidade internacional contra a República Islâmica. Parece que a Guarda Revolucionária logo vai sair. Provavelmente é melhor a gente se juntar a isso. Mas ao mesmo tempo, os líderes europeus também não são pessoas tolas. E eu vou explicar o que é que eles fizeram nas últimas horas em Teherã. Por que eu gosto do Talsi? Porque ele, eu acho, pensa coisas parecidas. Na verdade, os líderes europeus são tolos. E também são uns filhos da mãe. Ok, a gente já está acostumado que políticos são filhos da mãe. Isso é meio que normal. Se ele não fosse um filho da mãe, como ele teria se tornado político? Mas o que é impressionante é que eles acabaram sendo burros. A Europa empobreceu. Cadê Bismarck? Cadê Talleyrand? Cadê Maquiavel? No fim das contas, uma verdadeira idiota está à frente dessa Comissão Europeia, seja lá o que essa Comissão Europeia signifique. Um chanceler alemão muito inteligente. Como conseguiu esse cargo? Fanfarras? Um típico, eu diria, homossexual no mau sentido da palavra, no Palácio Presidencial da França. Um verdadeiro Trudeaunik, nem sei como chamar, alguém de quem dá pena, a esposa bate nele, dá tapas no rosto e ele fica quieto, depois vai para um cantinho fumar um pouco de haxixe. Um britânico incompetente, vergonha europeia? Ai, dizem que fede pela cabeça. Não, não fede, apodrece pela cabeça e acho que já apodreceu até o rabo. Aliás, infelizmente. Mas a Grécia desapareceu na sua época, lá, N. 1000 anos atrás, Roma desmoronou e da Babilônia não se ouve mais nada. E veja só, que grande império foi o egípcio, que cultura foi a assíria. Pois é, parece que a Europa já passou não só pela sua época de ouro, mas até mesmo pela sua fase de racionalidade. E tudo isso começou com o Império Espanhol, que começou a trazer ouro do Novo Mundo e parou de trabalhar. Para que trabalhar? Para que se esforçar? Se está tudo aí à vontade. Vamos comprar tudo o que quisermos, trazemos em toneladas, como o petróleo para os russos. E isso virou uma maldição para os muçulmanos. Assim como as esmolas do governo, isso é uma maldição para as camadas da sociedade que as recebem. Não para aquelas de quem são roubadas, tiradas, mas para aquelas que recebem. E o que acabou de vez com a Europa foi o fato de que eles nem precisavam mais se defender. Isso foi o que os destruiu. Na verdade, já acostumados com a vida fácil, os americanos fizeram uma nova declaração. Representantes oficiais agora afirmam que o planejamento de ações militares contra a República Islâmica atingiu um estágio avançado para as forças americanas no Oriente Médio. Eles agora estão prontos para qualquer missão, inclusive emergências, se necessário. Suponho que isso está incluído. Se a República Islâmica tentar causar problemas realizando um ataque preventivo contra Israel, eu não acho que eles farão isso, porque seria tolice, eles não têm essa capacidade. Decidiram atirar. Os manifestantes agora foram oficialmente informados sobre as próximas execuções dos que protestaram desde o primeiro dia contra a República Islâmica. As autoridades declararam que, após julgamentos acelerados, o primeiro grupo de manifestantes será executado já na manhã de quarta-feira. Em 2 dias, centenas ou milhares serão executados. Ou seja, o regime decidiu não se render, percebendo que a Europa não aceitará eles e suas famílias. Agora a tarefa deles é assustar o povo de tal forma que todos se escondam e tremam de medo.
Mas isso nem Israel nem os Estados Unidos vão permitir, não vão deixar acontecer. Acho que a China e a Rússia estão simplesmente chocadas com a velocidade e a variedade dos acontecimentos, e isso não agrada nem um pouco a eles. Há outro líder mundial, além de Trump, que observa com grande interesse o que está acontecendo no Irã. Esse líder é Vladimir Putin, que conduziu a guerra na Ucrânia, aproximando-se do regime iraniano. Putin entende que, se Khamenei cair, pode perder mísseis, drones, munições e influência no Oriente Médio. Talvez, no fundo, ele também ouça uma voz dizendo que existe até uma pequena chance de que os Estados Unidos da América possam voltar sua atenção para ele, ser o próximo. Afinal, Nicolás Maduro da Venezuela caiu. Os Estados Unidos da América parecem estar ameaçando o regime de Ali Khamenei neste exato momento. Trump pode se empolgar tanto com esses sucessos caso os protestos no Irã mudem o regime a ponto de mirar um alvo ainda maior? Pessoalmente, não acho que vamos derrubar Putin à força, não precisamos disso, não faz sentido, não há motivo para mudar nada lá. E se tivermos um candidato ao trono no Kremlin, então precisamos, como se diz, promovê-lo. Por que balançar o barco se não temos como influenciar os resultados? Afinal, Trump é um homem que, ao que parece, só respeita aqueles que considera fortes, e Putin agora não parece nada forte. Segundo uma pessoa que antes entendia as ações militares dos Estados Unidos da América, Trump pode ver Putin como alguém gradualmente perdendo poder. Esse homem é Alexander B. Gray, ex-vice-assistente do presidente e chefe de gabinete do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. Gray tem longa experiência junto a presidentes dos Estados Unidos da América, incluindo participação na equipe de transição presidencial de 2016 no Departamento de Estado. Em 5 de janeiro, na Times Radio, no The Trump Report, Gray sugere que Trump talvez não veja Putin como o líder russo deseja. Acho que a administração considera a Rússia uma potência em declínio, diz Gray, observando que os problemas demográficos, econômicos e militares da Rússia recaem sobre os ombros de Putin. Gray diz que o governo Trump pode ver a Rússia de Putin como uma ameaça fraca para a Europa, principalmente após o aumento dos gastos em defesa na União Europeia. Com base nisso, Gray sugere que a administração Trump pode usar a fraqueza de Putin para retirar parcialmente seu apoio militar da Europa. Em 10 de janeiro, o The New York Times detalhou por que o presidente Putin ficou subitamente em silêncio. Quando Trump prendeu Maduro, presidente da Venezuela, o líder russo não comentou, mostrando possível cautela. Para não prejudicar as relações com os Estados Unidos, o Sr. Putin é cauteloso para não irritar Washington, buscando um desfecho favorável na Ucrânia. Mesmo que isso implique se afastar de temas de outros países, onde antes poderia agir com rigor, diz a publicação. Esse silêncio pode indicar ao governo Trump que Putin está fragilizado o bastante para virar alvo. Ou talvez Trump peça à Ucrânia que ceda o Donbás na próxima semana. Com o governo dos Estados Unidos da América, nunca se sabe. É curioso que a Rússia praticamente não reaja às perdas na Venezuela e aparentemente à perda do Irã. Claro, a Rússia chama as ações dos Estados Unidos da América no Irã e na Venezuela de ilegais, mas não diz exatamente quais leis os Estados Unidos da América violaram. Esse tal de Nebenzia, se estou pronunciando corretamente o nome dele, que está sentado ali, e pelo visto, ele não estava bêbado quando disse isso. Disse que as ações dos Estados Unidos da América são banditismo e crime, mas ninguém falou nada sobre quais medidas a Rússia tomaria para punir isso, ou qualquer outra coisa assim. Putin, no geral, fica calado como um peixe e sorri de forma enigmática. Os Estados Unidos da América, informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, demonstram uma doutrina de tomada de estados. Como eles não têm vergonha, afinal de contas, e a Rússia, pelo contrário, ou seja, isso me lembra, então, do livro de marxismo. No capitalismo, o homem explora o homem, e no socialismo é o contrário. Sim, Shoigu disse alguma coisa, respondeu lá, disse que Putin ficou em silêncio, mas acho que ele e Medvedev, antes disso, tomaram umas doses também. Pelo que entendi, Shoigu e Medvedev gostam de uma branquinha. A garrafa, que veja bem, enche exatamente 2 copos de vidro até a borda. Sim, senhoras e senhores, até a borda, até em cima, porque a ligação e a união da vodka russa é tão forte que ela não derrama do copo. A vodka tem medo de escapar, é claro. E também tinha uma ousadia especial. Lembro que, nos comitês do Consomol, isso acontecia entre 2 temas na reunião. Servir devagar, beber sem petiscar e continuar com a pauta do dia.
Esse é um dos motivos pelos quais eu não consegui me tornar um líder do Consomol, porque eu não conseguia beber o copo de vidro até o fim. Só até a metade, mais ou menos 1/3 da metade, nunca consegui mais do que isso. Então, basicamente, mobilizar os wagneritas ou outros, tipo profissionais coveiros para o Kremlin, para salvar Maduro e os ayatolás, parece que não aconteceu. E como os israelenses em Entebbe enviar aviões com comandos, seja para onde for, para a Venezuela ou para Teherã, também parece que não vai acontecer. Yoni Netanyahu, irmão mais velho de Bibi Netanyahu, morreu na operação de Entebbe. Foi a única vítima entre nossos rapazes. Nessa noite fui chamado às pressas, eu estava no exército naquela época, fui acionado por alarme, sou artilheiro, desprotegemos os canhões e fomos posicionados no canal de Suez. Ou seja, mostrando para Alexandria, que acordou cedo naquela manhã, que por precaução não deveriam interceptar nosso avião de transporte que estava levando os reféns pelo espaço aéreo deles de volta para casa. Putin, na verdade, disse, e cito, nós protegeremos Maduro e Aitol a qualquer custo, tipo, não vamos nos importar com o preço. Mas, logo depois da declaração, ele foi petiscar na companhia de garotas dos banhos do Kremlin e dos camaradas da cooperativa Ozero. Isso aí fui eu que inventei, não li em lugar nenhum, então pode ser calúnia e mentira, as garotas podem ser da Ozero e os camaradas do banho. Foi assim que chamaram isso no Kremlin, ou seja, deixar para si o direito de manobra. Talvez seja o mesmo Putin de 1991, o de Petersburgo que conheci, ou já seja outra pessoa, ou ainda uma terceira. Quem sabe? Tudo bem, senhoras e senhores, vamos encerrar esse assunto divertido e engraçado por aqui. E tenho certeza de que os acontecimentos que estão por vir nos darão a oportunidade de falar sobre eles novamente. Mas acho que não é a última vez que nos despedimos.